Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo com polígonos convexos regulares. Só que a aula de hoje está voltada a estudar relações métricas envolvendo polígonos regulares. Relembrando o que foi visto na aula passada, nós estudamos quais são os elementos importantes de um polígono regular, que são o centro do polígono, né, que é o O. Nós vimos, né, circunferências circunscritas e polígonos inscritos. No caso, nós temos aqui um polígono inscrito, uma circunferência circunscrita. Temos que o centro, né, da circunferência também é o centro dessa circunferência circunscrita também é o centro do polígono. Vimos que o segmento que une dois vértices consecutivos de um polígono é chamado do lado, né, o lado do polígono regular. Nós vimos que o raio dessa circunferência circunscrita é chamada também de raio do polígono. E nós vimos também que outro comprimento muito importante é esse comprimento que vai do centro até tocar um dos lados do polígono, né, formando de forma perpendicular, né? Esse segmento que vai do centro até tocar por o ponto médio do lado, né? No ponto médio do segmento, que é o lado do polígono, esse segmento é chamado de apótema do polígono regular, certo? Novamente, o comprimento do segmento, que vai do ponto O até o lado, formando o ângulo reto, denomina-se apótema do polígono regular. O apótema, esse ponto aqui, também é o ponto médio do lado do polígono. As relações métricas vão relacionar o lado do polígono, o raio e o apótema, certo? Relações métricas relacionam esses três lados, esses três segmentos que estão relacionados com o comprimento, com medidas métricas, né? O próprio nome já diz, métrico. Então, nós vamos estudar relações que relacionam lado, raio e apótema, certo? Ângulos centrais e ângulos internos, né? Diagonais, medida do ângulo central, a medida do ângulo interno, nós vimos isso no capítulo anterior. Então, vamos começar aqui e ver qual é a relação, por exemplo, as relações métricas no quadrado inscrito em uma circunferência. Ó, pessoal, lembrem que cada polígono apresenta seu número de lados, seu número de vértices, seu apótema e o seu raio. Então, para cada polígono existem relações métricas diferentes. Cada polígono tem as suas relações métricas. Nós vamos estudar os três polígonos regulares mais importantes, né, no quesito assim, que são os mais aplicados, que é o quadrado, o triângulo equilátero e o hexágono regular, certo? São os três polígonos convexos regulares que nós vamos estudar suas relações métricas. Então, vamos traçar aqui junto comigo, ó. Perceba que de O até M, perceba que aqui é o apótema. Perceba que do centro desse centro O até o B, ou até o A, ou até o C, não importa, é o raio, né, da circunferência circunscrita. E perceba que se de E até B, de B até C, de C até D, de D até A, é o lado do quadrado, esse M divide justamente ao meio. Então, perceba que daqui para cá é L sobre 2. Perceba também que nós podemos fazer uma relação simplesmente usando Pitágoras, por exemplo. Então, vamos tentar achar aí relações que conectem raio, lado e apótema. Então, veja só. Observe aqui esta relação que eu fiz aqui, né, do apótema, o raio e o lado. Perceba que nós temos aqui um triângulo retângulo. Ou seja, nós podemos aplicar, simplesmente fazer Pitágoras aqui, ó, que é a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, veja, a hipotenusa nesse triângulo aqui, ó, no triângulo OMB, a hipotenusa é o R, vai ficar R ao quadrado, igual ao apótema ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado. A segunda observação que eu irei fazer com vocês, olha só, é que veja só, se daqui para cá é L,
Perceba, daqui para cá também é L. Se aqui a metade, aqui é L sobre 2 e L sobre 2. Outra coisa que vimos é que aqui também é o apótema e aqui também é o apótema. Com isso, nós concluímos que o apótema de um quadrado descrito em uma circunferência, né, que a medida de um apótema é simplesmente pegar a medida do lado e dividir por 2. Então, veja, nós já encontramos o apótema. Nesta relação aqui, nessa primeira relação, nós podemos encontrar o raio, né? Uma relação métrica que conecte o raio à medida do lado. Então, veja só, vamos ficar com R ao quadrado, o apótema é L sobre 2. E veja só, L ao quadrado é L ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, L ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Ficamos com L ao quadrado mais L ao quadrado é 2L ao quadrado sobre 4. Passe a raiz agora para o outro lado. Não precisa passar mais ou menos a raiz, já que se trata de uma medida métrica, né? Uma medida, não precisa de... Não existe um comprimento negativo, então basta passar a raiz positiva. Então, veja só. Esse pode sair, vai vir L. O 4, a raiz de 4 é 2. Esse outro 2 não pode sair, não vai ficar aí dentro. Então, encontramos aí uma relação entre o raio e o lado, e o apótema e o lado. Temos aqui R igual a L, raiz de 2 sobre 2. Pessoal, caso você queira o contrário, você queira escrever L em função do raio, é só isolar o L aqui, por exemplo, ó. O 2 passaria dividindo, depois o raiz de 2 multiplicando. O raiz de 2 que está multiplicando passa dividindo. Ficamos com L igual a 2R sobre raiz de 2. Racionalizando, ó, vezes raiz de 2, ficamos com 2R raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, a raiz de 4 é 2, corta o 2 aqui, ficamos com L igual a R vezes raiz de 2. Então, temos L igual a R raiz de 2. Qual é que eu sugiro? Né? Depende do problema, mas perceba que as melhores fórmulas são sempre aquelas mais simplificadas. Então, é essa aqui, ó, para o apótema, e essa aqui relacionando o lado com o raio. Vamos ver agora as relações métricas para um hexágono regular inscrito em uma circunferência. Então, vejam. Temos que daqui para cá é o valor do L, de A até B, ou de B até C, ou de C até D, enfim, é o valor do L. Do O até o M é o valor do apótema. Aqui é o valor do raio, e aqui eu percebo que também é L sobre 2. Ficamos com a mesma relação de Pitágoras que foi feito no exemplo anterior, que ficamos com R ao quadrado igual a apótema ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Vamos ver se há como deixar essa relação um pouco menor, não é verdade? Bom, vamos estudar o hexágono primeiramente com base no que foi visto no capítulo anterior. Perceba que o hexágono dá para ser dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos iguais. Perceba que podemos encontrar, por exemplo, a medida aqui desses ângulos. Nós já sabemos que este lado é igual a esse, então este ângulo é igual a esse. E esse ângulo aqui é justamente metade do ângulo inscrito, que é o ângulo interno. Nós vimos que um ângulo interno, né, para qualquer polígono, pode ser calculado como 180 vezes n menos 2 sobre n. E n é o número de lados, então perceba que vamos ficar
com 6 menos 2 sobre 6. 6 menos 2 é 4. Aí, 4 vezes 180 vai dar 720. 720 dividido por 6 dá 120. Então, se daqui para cá, se esse ângulo é 120, a metade dele é 60. Perceba que aqui também é 60. E esse aqui, perceba que esse aqui é o ângulo central. Nós vimos que para calcular um ângulo central, fazemos 360 dividido por N. 360 dividido por 6. Encontramos o ângulo central igual a 60. Então, aqui é 60. Então, veja que um hexágono pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Ó. O triângulo equilátero tem 3 ângulos iguais, então ele vai ter esses 3 lados iguais. Então, veja, gente, aqui é R, e daqui para cá é L. Se é um triângulo equilátero, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Então, estudando o hexágono regular por meio do que a gente viu no capítulo anterior, a gente conclui o quê? Que L é igual a R. Então, a medida do lado de um hexágono é a medida do raio desse hexágono regular. É a medida do raio do hexágono regular, a medida do raio dessa circunferência circunscrita. Então, encontramos que L é igual a o raio, ou que o raio é igual a L. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos tentar deixar o apótema ou em função do raio, ou em função do lado do hexágono, que é a mesma medida, né? Então, se eu substituo aqui, por exemplo, que o lado é o raio, vamos ficar com R sobre 2 ao quadrado. Vamos isolar o apótema agora. Ficamos com R ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Isso aqui que está somando passa subtraindo. 1 menos 1 sobre 4 vai dar 3 sobre 4. O ao quadrado vai passar para o outro lado, raiz quadrada. Então, este pode sair. O 3 não pode sair. E a raiz de 4 é 2. Encontramos o apótema como sendo R, raiz de 3 sobre 2. Ou L, raiz de 3 sobre 2, já que R é igual a L. Então, temos aqui as nossas relações métricas que envolvem apótema, lado e raio para o hexágono regular inscrito em uma circunferência. Vamos estudar agora as relações métricas do triângulo equilátero inscrito em uma circunferência. Então, veja, o triângulo equilátero aí em questão é o triângulo ABC. Para auxiliar, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos imaginar que tenha um hexágono aqui também. Olha aqui ele aqui, ó. Certo? Aqui esse pontilhado vocês estão observando, esse tracejado. O que é que nós temos aqui, gente? Nós temos que daqui para cá, quem é o apótema. Daqui para cá, novamente, é metade do lado. E daqui para cá é o raio desse triângulo equilátero ou o raio da circunferência. Novamente, temos a mesma relação, que R ao quadrado é igual ao apótema ao quadrado, mais o lado ao quadrado sobre 2. Mas nós vamos mexer nessa fórmula, né, de alguma forma, para deixar ela bem menor, como nós fizemos nos exemplos anteriores. Então, eu fiz isso considerando qual triângulo? Considerando o triângulo OMB. Agora, nós vamos imaginar, né, imaginar o segundo triângulo aqui, que é esse, ó, que vai de A, C, P. Esse triângulo aqui, certo? O que nós temos nele aqui, ó? Nós temos essa medida que é o lado do triângulo equilátero. Temos a medida aqui
de C até P que veio. Se daqui para cá é R, daqui para cá é R, o de C até P é 2R. Se facilitar a sua visualização, faça o triângulo fora do problema, né? Nesse triângulo aí, A, P, C, o ACP, nós temos que aqui é L, nós temos que aqui é 2R, e o que nós temos aqui, gente, em AP? Nós temos aqui o seguinte, AP, perceba que de A até P é a medida desse hexágono regular imaginário que nós colocamos aqui. O que foi visto agora no hexágono regular? Nós perceba que esse hexágono regular de A até P é justamente o lado desse hexágono regular, e nós vimos que a medida do lado do hexágono é igual ao próprio raio. Então, veja que aqui é R também, né? Esse que é o lado do hexágono, nós vimos que ele é igual a R. Então, aqui é igual a R. Então, perceba que com esta relação, com esse triângulo que eu acabei de fazer, a gente consegue achar uma relação entre a medida do lado e a do raio do triângulo equilátero e a medida do raio. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer Pitágoras aqui. Nós vamos ficar com 2R ao quadrado igual a L ao quadrado mais R ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, R ao quadrado, R ao quadrado, L ao quadrado, R ao quadrado. Passando R ao quadrado para cá, vamos ficar com L ao quadrado. 4 menos 1, 3. Passa ao quadrado como raiz quadrada para o outro lado. O R pode sair. Ficamos que L é igual a R vezes a raiz de 3. Então, encontramos uma relação bem menor, né? Para relacionar o lado com o raio. Vamos substituir nessa aqui que eu fiz de vermelho, olha só, para encontrar a medida do apótema. Então, nós vamos ficar com R ao quadrado, A ao quadrado, e aqui no lugar do L eu vou colocar R raiz de 3, certo? Então, vamos ficar com R ao quadrado igual a apótema ao quadrado. O L é R, raiz de 3. Aí aqui temos sobre 2 e ao quadrado. Então, vejamos só. R ao quadrado é R ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, a raiz vai embora, vai ficar só o 3. Ou então, veja, 3 ao quadrado é 9, a raiz de 9 é 3. E 2 ao quadrado, 4. Vamos pegar esse aqui e passar para o outro lado. Nós temos aqui que 1R ao quadrado menos 3 sobre 4 vai dar 1 sobre 4, então ficamos com A ao quadrado igual a R ao quadrado sobre 4. Passando aqui, olha só, o A ao quadrado para o outro lado. Esse aqui pode sair da raiz, e a raiz de 4 é 2. Então, encontramos A igual a R sobre 2. Então, concluímos que as relações métricas para o triângulo equilátero inscrito é que o apótema é metade do raio, e L é igual ao raio vezes a raiz de 3. Então, determine em seu caderno as medidas do lado e do apótema de um hexágono regular inscrito em uma circunferência, e ele deu os raios. Então, para cada raio, nós temos um lado diferente, a medida de lado diferente e a medida de apótema diferente. Então, vamos aí fazer a letra A. Já que se trata de um hexágono regular, você vai pegar as relações para um hexágono. Quais são as relações para um hexágono? Que L é igual ao próprio raio, e o apótema é R raiz de 3
sobre 2. Se vocês têm dúvidas, basta voltar lá, ó. Temos aqui L igual a R e o apótema igual a R raiz de 3 sobre 2. Então, veja só, na letra A, nós temos que o lado é o próprio raio, então 30 centímetros. E o apótema vai ser 30 raiz de 3 sobre 2, então 30 dividido por 2, 15 raiz de 3 centímetros. Na B, nós tínhamos que L é igual ao próprio raio, então 45 centímetros. E o apótema é 45 raiz de 3 sobre 2. Na B, nós temos que L é o próprio 52. E o apótema vai ficar 52, raiz de 3. Ficamos com 26, mas você pode simplificar 52 dividido por 2, vai ficar 26 raiz de 3 centímetros. E na D nós temos que L é igual ao próprio raio, então 56 centímetros, e o apótema é 56 raiz de 3 sobre 2. 56 dá para simplificar por 2 também, dá 28, aí ficamos que o apótema é 28 raiz de 3. Então, temos, veja, para cada situação, o valor do apótema, o valor do raio. Aliás, o valor do lado e o valor do apótema, certo? É só você usar as relações métricas corretamente para cada caso. A 2 diz o apótema de um triângulo equilátero escrito em uma circunferência de raio R mede 6,25 centímetros. O apótema mede 6,25 centímetros. É um triângulo equilátero, então nós vamos usar as relações para o triângulo equilátero, que são que a medida do lado é R raiz de 3 e a medida do apótema é R sobre 2. É as relações que nós vamos usar. Determine em seu caderno o valor de R. Então, nós só vamos precisar dessa aqui, ó. Então, faça meio pelos extremos, ou cruz credo, como vocês costumam falar. A vezes 2 vai dar 2A. Então, o raio é o dobro do apótema. E qual é o dobro de 6,25? 12,5. Então, 12,5 centímetros. Simplesmente isso, pessoal. Se você tem as relações corretamente, nem precisa desenhar, né, fazer o desenho do problema. Considere um hexágono regular de lado L, escrito em uma circunferência de raio R. Em seu caderno, faça o que se pede. Determine a medida do segmento BO. Vamos ver, BO, aqui ó, de O até B. Isso aqui é o que, gente? É um raio. Então, esse segmento aí, BO, é um raio da circunferência. Então, é um raio da circunferência. Portanto, ele mede R, né? Então, portanto, a medida, eu vou só colocar uma setinha aqui, portanto, a medida desse segmento é R. AB, nós temos, determine a medida do ângulo central. Ó, nós já fizemos isso, fiz agora há pouco, né? É um hexágono, nós vimos que a medida de um ângulo central é só fazer 360 dividido por N. No caso, já que é um hexágono, é 6 lados, então vai ficar 360 dividido por 6. Temos que o ângulo central, 360 dividido por 6 é 60. Então, a medida do ângulo central é 60 graus. É o que se pode afirmar sobre a medida dos ângulos em A e dos ângulos em B. Nós concluímos, né, eu já expliquei,
né, que é através do ângulo interno, que é 120, nós vimos aqui, né, daqui para cá é 120, então esse ângulo aqui é metade de 120, a outra metade está para cá, então a gente conclui que esse ângulo é igual a 60, esse também perceba que é metade do ângulo interno, do ângulo inscrito, então B também é igual a 60. Então a conclusão que nós temos é que A e B são congruentes. São ângulos congruentes porque o triângulo é equilátero, né? Esse aqui é 60, aqui é 60 e aqui é 60, trata-se de um triângulo equilátero. Quanto mede o ângulo A, nós já vimos, né? O ângulo A mede 60. Está correto afirmar que o triângulo AOB é equilátero? Sim. Ele apresenta, né? Dito aí, três ângulos iguais a 60. Quatro circunferências, C1, C2, C3, C4, tem respectivamente 20 centímetros, 25 centímetros, 30 centímetros e 40 centímetros de raio. Então, raio 1 é igual a 20 centímetros, raio 2, 25 centímetros, raio 3, 30 centímetros e raio 4 igual a 40 centímetros. Determine em seu caderno a medida do lado de um quadrado. Nós queremos a medida do lado de um quadrado e de um hexágono regular inscritos nessas circunferências. Então, nós voltamos lá, usamos a relação para o lado de um quadrado e para o lado de um hexágono regular. Se é um quadrado, nós vimos o quê? Que se é para um quadrado. Para um quadrado, a medida do lado, nós vimos que ela é L igual a R raiz de 2, que L é R raiz de 2. Já para um hexágono, nós vimos que o L, o hexágono regular inscrito, nós vimos que o L é o próprio R. Então, vamos fazer assim, ó, o lado do quadrado e o lado do hexágono, só para diferenciar aqui, certo? Então, nessa circunferência, o lado do quadrado é simplesmente 20 raiz de 2 centímetros e o lado do hexágono é o próprio 20. Na segunda circunferência, o lado do quadrado é 25 raiz de 2 e o lado do hexágono é o próprio 25. Na circunferência 3, o lado do quadrado é 30 raiz de 2 centímetros, enquanto que o lado do hexágono é igual ao próprio 30. Na circunferência 4, o lado do quadrado é 40 raiz de 2 e o lado do hexágono é o próprio 40. Certo, pessoal? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Então, novamente, é só aplicar a fórmula correta a cada caso. A figura a seguir mostra um vitral circular, no qual se destaca um hexágono regular inscrito em seu contorno. Sabendo que o diâmetro do vitral é de 42 centímetros, qual é o perímetro desse hexágono regular? Ó, vamos lá, imagine que vamos localizar o centro da figura, certo? Pronto, intersectei duas diagonais, a gente tem aqui o centro, tanto do hexágono regular como da circunferência, é aí. Se o diâmetro é 42 centímetros, nós sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio, então o raio é metade do diâmetro, então temos que o raio é 21 centímetros. Né? Temos que aqui é o raio. Para o hexágono regular, inscrito na circunferência, nós vimos que o lado
o lado do hexágono, ele é igual ao próprio raio. Então, nós temos que L é igual a 21 centímetros. Para fazer o perímetro é a soma de todos os lados. Nós temos que somar L, mais L, mais L, mais L, mais L, mais L, 6 vezes, ou simplesmente fazer 6 vezes L. E L é 21. Então, 6 vezes 21 dá 126 centímetros. Então, esse é o perímetro desse hexágono regular, certo? O raio de uma circunferência corresponde em centímetros à raiz positiva dessa equação de segundo grau. Nessas condições, determine em seu caderno a medida do lado e do apótema de um triângulo equilátero inscrito nessa circunferência. Então, nós vamos pegar essa equação de segundo grau, vamos retirar o valor do A, o valor do B, o valor do C, nós vamos fazer Bhaskara, aqui, tirar o delta, que dá 169, encontrar x1 e encontrar x2, né? Temos aqui que x2, 16 dividido por 2 é 8, já que é a raiz positiva, então não pode ser x igual a menos 5, x é igual a 8. E nós temos que o raio da circunferência corresponde a essa raiz positiva. Nós encontramos a raiz negativa, a raiz positiva, o raio é essa raiz positiva, então temos que o raio é igual a 8 centímetros. Gente, se trata de um triângulo equilátero escrito em uma circunferência. Então, nós vamos lá pegar a equação para o lado e para o apótema para um triângulo, que no caso, quem são? L é igual a o raio vezes a raiz de 3, então o lado desse triângulo equilátero é 8 raiz de 3 centímetros, encontramos a medida do lado. Quem é o apótema? O apótema para um triângulo equilátero, né, inscrito na circunferência, é o raio sobre 2. Então, é 8 dividido por 2, encontramos que o apótema mede 4 centímetros. A medida do lado de um quadrado escrito em uma circunferência corresponde à medida da hipotenusa de um quadrado retângulo cujos catetos medem 2 raiz de 3 e 2. Determine em seu caderno o raio da circunferência onde está escrito o quadrado. Bom, vamos por partes. Primeiro nós temos imaginar que nós temos um triângulo retângulo aqui, certo? Em que a medida do lado de um quadrado é justamente a medida da hipotenusa desse triângulo. Então, a gente imagina agora que nós temos um quadrado, e a medida do lado desse quadrado é justamente a hipotenusa desse triângulo. E ele deu os catetos desse triângulo. Os catetos são 2 raiz de 3 e 2. Então, perceba que nós podemos encontrar o lado desse quadrado. Vamos chamar aqui de x. Vamos fazer Pitágoras, já que é um triângulo retângulo. Então, nós vamos ter a hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. E 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, a raiz de 9 é 3. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 mais 4, 16. Aí nós vamos passar aqui, ó, x. Passa a raiz quadrada para lá, encontramos x igual a 4 centímetros. Então, se x aqui, ó, x mede 4 centímetros, então o lado do quadrado mede 4 centímetros. E, gente, se o lado do quadrado mede 4 centímetros, tendo o lado, nós determinamos o raio da circunferência circunscrita a esse quadrado.
Nós não precisamos desenhar, nós já sabemos qual é a correlação usar. Então, já que é um quadrado, nós vimos que a relação entre o lado e o raio para um quadrado é que L é igual a R raiz de 2. O L é 4. Veja, esse raiz de 2 que está multiplicando pode passar dividindo. Racionalizando aqui, gente, essa expressão. Vamos ficar com 4 raiz de 2. Aqui, 2 vezes 2 é 4. A raiz de 4 é 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, vamos ficar que o raio da circunferência circunscrita, né? Circunscrita a esse quadrado é 2 raiz de 2 centímetros, certo? Então, resolvemos um problema um pouco mais elaborado, mas é só fazer por etapas. E por hoje é só, se cuidem, certo? Fiquem em casa. Até a próxima aula, gente. Um abraço. E fiquem com Deus.